Prepare-se para se emocionar com uma história de um amor inesperado. Será que o coração falará mais alto que as diferenças? Não perca nenhum detalhe desta história envolvente e apaixonante. Comente de onde você está assistindo e faça parte deste momento especial. O despertador ainda não havia tocado quando Maria abriu os olhos na escuridão. Seu corpo já conhecia o horário por instinto, treinado por anos de exaustiva rotina. Eram 5h15 da manhã. Os músculos das costas protestavam, resultado das 5 horas de sono em um colchão fino demais, colocado no chão do quarto minúsculo que dividia com seus 2 filhos. O teto do barraco de alvenaria inacabada exibia manchas escuras de infiltração. Na noite anterior, a chuva forte havia encontrado novos caminhos entre as telhas quebradas, formando poças no chão de cimento irregular. Maria havia improvisado baldes para conter a goteira, movendo a cama das crianças para o único canto seco do cômodo. Levantou-se com cuidado para não acordar Tiago, de 7 anos, e Aninha, de 5, que dormiam enrolados em cobertores puídos. Descalça, pisou em uma poça fria. No inverno, o piso gelado era uma tortura adicional. Na cozinha improvisada, acendeu o único bico do fogão com um fósforo cuidadosamente riscado. O gás estava acabando, mas precisava durar até o próximo pagamento. Colocou água para ferver em uma caneca amassada, enquanto separava o resto do pão do dia anterior. Seria seu café da manhã, consumido de pé, enquanto preparava as marmitas das crianças. Enquanto a água esquentava, Maria olhou para as mãos ásperas, com unhas curtas e cutículas ressecadas. As marcas brancas dos produtos de limpeza nunca desapareciam completamente. Não importava quanto ela esfregasse. Aos 30 anos, seu rosto já exibia rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Os cabelos castanhos, sempre presos em um coque apertado, começavam a mostrar fios brancos prematuros. Às 6 em ponto, Maria acordava as crianças com beijos suaves nas testas. "Vamos, meus amores, hora de levantar." Enquanto eles se vestiam com uniformes escolares cuidadosamente remendados, ela penteava os cabelos de Aninha e verificava se Tiago havia tomado o remédio da asma. "Comam tudo", insistia, observando os filhos diante de um café da manhã simples. Pão com margarina e um copo de leite diluído em água para render mais. Maria apenas fingia comer junto, guardando sua porção para os filhos caso sentissem fome mais tarde. Após deixar as crianças na casa da vizinha Dona Zefa, que cuidava deles até a hora da escola em troca de faxinas nos fins de semana, Maria iniciava sua jornada até o trabalho. 3 ônibus lotados, quase 2 horas de pé, espremida entre corpos cansados como o seu. No trajeto, estudava com dificuldade as páginas amassadas de um caderno de supletivo. Seu sonho adiado de terminar. O ensino médio. Quando chovia, como naquela manhã, a situação piorava. Os pontos de ônibus sem cobertura, as ruas alagadas, os sapatos que sempre molhavam, garantindo um dia inteiro de trabalho com os pés úmidos. Os resfriados constantes eram um luxo que ela não podia se permitir. Não havia tempo para adoecer quando se é pai e mãe, provedora e cuidadora. Há 4 anos desde que o marido a abandonou com as contas e 2 filhos pequenos, Maria trabalhava como empregada doméstica na mansão dos Almeida, no bairro mais exclusivo da cidade. A jornada diária de 10 horas era preenchida com limpeza, lavagem de roupas, preparo de refeições e uma lista interminável de afazeres. O salário mínimo, somado a algumas faxinas extras nos finais de semana, era esticado até o impossível para cobrir aluguel, alimentação, transporte e as necessidades básicas das crianças. Ao descer do último ônibus, ainda faltava uma caminhada íngreme até os portões da mansão. Maria parou por um momento para trocar os chinelos encharcados pelos sapatos que carregava protegidos em uma sacola plástica. A mansão dos Almeida surgia no topo da colina, imponente, com seus jardins perfeitos e janelas amplas. Para Maria, aquele mundo representava tudo o que nunca poderia ter. Cada objeto que limpava diariamente, os cristais, as pratarias, os móveis, antigos, contava histórias de uma vida sem as preocupações que consumiam seus dias e noites. As refeições que preparava
seguindo as instruções detalhadas da patroa, continham ingredientes que jamais apareciam em sua própria mesa. Naquela manhã específica, enquanto caminhava com dificuldade na chuva fina e persistente, Maria não poderia imaginar que sua vida estava prestes a mudar. Que naquele dia, após anos entrando pelos fundos daquela casa, ela conheceria alguém que enxergaria além do uniforme, além das mãos ásperas, além da exaustão gravada em seu rosto. Alguém que transformaria sua história de luta em uma jornada inesperada de descobertas e possibilidades. O portão dos fundos rangeu levemente quando Maria o empurrou, como fazia todas as manhãs. A cozinha da mansão, seu primeiro destino, estava quieta e impecavelmente limpa. Trabalho seu do dia anterior. Acendeu as luzes e começou sua rotina. Preparar o café da manhã da família Almeida, organizar a mesa da sala de jantar e iniciar o preparo do almoço. Enquanto a água para o café fervia, Maria ouviu passos firmes descendo a escada principal. Era cedo demais para qualquer membro da família estar acordado. Sentiu um sobressalto de apreensão. Só podia ser Dona Catarina, a segunda esposa do Sr. Almeida. Maria, o café deveria estar pronto há 10 minutos. A voz cortante de Catarina Almeida ecoou pela cozinha antes mesmo de sua figura aparecer na porta. Alta, magra, com cabelos loiros impecavelmente tingidos e arrumados mesmo àquela hora da manhã, a patroa vestia um robe de seda e tinha o rosto contorcido em sua habitual expressão de desagrado. Perdão, Dona Catarina, estou adiantando tudo. Maria baixou os olhos, acelerando os movimentos. Suas roupas estão molhadas. Catarina observou com desprezo. Não quero você pingando pela minha casa. E que cheiro é esse? Parece cheiro de cachorro molhado. Maria engoliu em seco. A caminhada na chuva havia deixado seu uniforme úmido, apesar de todas as precauções. Sinto muito, senhora. Vou me trocar no vestiário. Faça isso imediatamente. E não se esqueça que hoje temos convidados para o jantar. Quero tudo impecável. Catarina pegou uma maçã da fruteira e mordeu delicadamente. Ah, e a máquina de lavar quebrou ontem à noite. Você vai ter que lavar os lençóis à mão. Preciso deles hoje. Maria assentiu, sabendo que seria impossível terminar tudo no seu horário normal. Mais um dia sem ver os filhos acordados. Ah, e Maria? Catarina parou na porta, seu olhar calculadamente cruel. Os lençóis são os de seda egípcia. Se estragar algum, descontarei do seu salário. Maria esperou Catarina sair para permitir que seus ombros caíssem. Os lençóis de seda custavam mais do que ela ganhava em um mês. Havia naquela ameaça a velada lembrança de sua posição vulnerável. O dia transcorreu num ritmo frenético. Entre limpar os quartos, preparar o almoço, lavar os lençóis manualmente, com extremo cuidado e organizar a casa para o jantar, Maria mal teve tempo para respirar. Às 4 da tarde, enquanto polia as pratarias na sala de jantar, ouviu o som de malas sendo arrastadas e uma voz masculina que não pertencia ao Sr. Almeida. Pai, que saudade! A voz era jovial, calorosa. Maria olhou discretamente da porta da sala de jantar e viu um jovem alto de aproximadamente 30 anos, abraçando o Sr. Almeida com entusiasmo. Seu cabelo escuro contrastava com os olhos claros, os mesmos do patrão. Era Eduardo, o filho que estudava no exterior e que Maria conhecia, apenas por fotografias. Eduardo, meu filho, que bom que chegou. Por que não avisou? Teríamos te buscado no aeroporto. O Sr. Almeida, normalmente um homem reservado e sério, parecia 10 anos mais jovem ao lado do filho. Quis fazer uma surpresa. O doutorado acabou mais cedo e... Eduardo! Catarina apareceu no alto da escada, seu rosto transformado por um sorriso, radiante que Maria jamais havia testemunhado. Que maravilha ter você de volta! Maria voltou rapidamente para a prataria, sentindo-se uma intrusa naquele momento familiar. Minutos depois, enquanto organizava os talheres, sentiu uma presença atrás de si. Você deve ser Maria. Ela se virou surpreendida. Eduardo Almeida a observava com um sorriso gentil, estendendo a mão em um gesto que nenhum dos Almeida jamais havia oferecido. Sim, senhor, sou a Maria. Ela hesitou antes de aceitar o cumprimento.
suas mãos ásperas encontrando brevemente os dedos longos de pianista do rapaz. Meu pai sempre mencionava nas cartas como: "Você é essencial para esta casa. É um prazer." Finalmente conhecê-la. Antes que Maria pudesse responder, a voz de Catarina cortou o ar. "Eduardo, venha ver seu quarto. Redecorei-o especialmente para seu retorno. Maria está ocupada com os preparativos para o jantar. Não é, Maria?" O tom falsamente doce de Catarina carregava uma ameaça velada que Maria conhecia bem. "Sim, senhora." "Com licença." Ela baixou os olhos e voltou ao trabalho, sentindo o peso do olhar de Eduardo antes que ele fosse conduzido para longe por Catarina. O jantar daquela noite reunia importantes parceiros de negócios da família Almeida. Maria ajudava a servir os pratos com a discrição que anos de prática haviam lhe ensinado. Deveria ser invisível, eficiente, silenciosa. "Eduardo, conte-nos sobre seu trabalho em energia renovável", pediu um dos convidados. "Ouvi dizer que sua pesquisa está revolucionando o campo." "É um trabalho em equipe", Eduardo respondeu com modéstia. "Estamos desenvolvendo sistemas de baixo custo para comunidades sem acesso à rede elétrica. A ideia é democratizar o acesso à energia limpa." "Sempre sonhando com seus projetos sociais", Catarina interrompeu com um riso leve mas cortante. "Eduardo tem esse idealismo. Felizmente ele terá que assumir sua posição nos negócios da família agora que voltou. Não é mesmo, querido?" Um silêncio desconfortável se instalou. Maria, servindo o vinho, notou a tensão na mandíbula de Eduardo. "Na verdade, Catarina, vim para implementar o projeto piloto aqui no Brasil, em comunidades periféricas da cidade." Sr. Almeida tossiu, claramente surpreso. "Você não mencionou isso nas cartas, filho. Ia contar hoje, pai. É uma oportunidade incrível. Temos financiamento internacional e... Isso pode esperar." Catarina interveio suavemente. "Nossos convidados não vieram para ouvir sobre favelas e problemas sociais." Foi nesse momento que Maria, distraída pela conversa, tropeçou levemente e derramou algumas gotas de vinho tinto na manga do casaco branco de Catarina. O tempo pareceu congelar. O rosto da patroa transformou-se em uma máscara de fúria contida. "Sua desastrada", sussurrou Catarina, baixo o suficiente para apenas Maria e os mais próximos ouvirem. "Este casaco custa mais que seu salário anual." "Me desculpe, senhora. Eu posso limpar. Saia daqui, agora." Os olhos de Catarina brilhavam de raiva. "Amanhã conversamos sobre como você vai pagar por isso." Maria sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto recuava para a cozinha. Consciente dos olhares dos convidados e, sobretudo, do olhar atento de Eduardo Almeida, que parecia analisar não apenas o incidente, mas toda a dinâmica que acabava de testemunhar. Na cozinha, suas mãos tremiam enquanto tentava controlar as lágrimas. Aquele emprego era tudo o que tinha. Se fosse demitida, ou se tivesse que pagar pelo casaco de Catarina, como alimentaria seus filhos nos próximos meses? A porta da cozinha se abriu silenciosamente. Maria enxugou rapidamente as lágrimas, esperando encontrar a expressão furiosa de Catarina. Em vez disso, encontrou os olhos preocupados de Eduardo. "Você está bem?" ele perguntou, fechando a porta atrás de si. "Estou, senhor. Foi só um acidente." Maria endireitou a postura, tentando recuperar a dignidade. "Eu sei que foi." Eduardo pegou um guardanapo limpo, umedeceu-o e ofereceu a ela. "Para o seu rosto." O gesto, tão simples e gentil, quase quebrou a compostura de Maria novamente. Ninguém, naquela casa, a tratava como um ser humano digno de consideração. "O casaco da sua madrasta, vou ter que pagar por ele." Eduardo balançou a cabeça. "Não se preocupe com isso. Eu falarei com Catarina." "Senhor, não precisa." Eduardo. Ele a interrompeu com um sorriso. "Me chame de Eduardo. E agora me diga, o que você faria para tirar manchas de vinho tinto de lã branca?" Maria piscou, confusa com a pergunta. "Água com sal e vinagre branco imediatamente. Depois bicarbonato de sódio na mancha úmida." Eduardo sorriu mais amplamente. "Exatamente o que pensei. Vamos tentar. Posso garantir que Catarina não voltará à cozinha esta noite."
Naquele momento, estranho e inesperado, entre vinagre e bicarbonato, Maria sentiu algo que havia muito não experimentava: esperança. Mas com ela veio também um arrepio de apreensão. Pessoas como ela não recebiam ajuda de pessoas como Eduardo Almeida sem algum preço a pagar. O que ele realmente queria e o que aconteceria quando Catarina descobrisse aquela interação na cozinha. A manhã seguinte chegou com a ansiedade pulsando nas têmporas de Maria. Havia dormido apenas 3 horas, atormentada por pesadelos, onde Catarina a demitia na frente de seus filhos. Ao chegar à mansão, encontrou a cozinha vazia como de costume, mas um bilhete escrito em caligrafia elegante repousava sobre o balcão. Maria, preciso falar com você no escritório às 9 horas. C. Almeida. Um frio percorreu sua espinha. O escritório era onde Catarina lidava com assuntos administrativos, incluindo contratações e demissões. Com dedos trêmulos, Maria começou a preparar o café da manhã, cada minuto se arrastando como uma hora. Às exatas 9 horas, bateu suavemente na porta do escritório. Entre. A voz fria de Catarina ordenou. Maria encontrou a patroa sentada atrás da escrivaninha de mogno, seu rosto uma máscara impenetrável. Surpreendentemente, Eduardo também estava lá, encostado na estante de livros, com expressão ilegível. Bom dia, Maria. Catarina indicou a cadeira à frente da mesa. Sente-se. Maria obedeceu, mantendo as mãos firmemente entrelaçadas no colo para esconder o tremor. Sobre o incidente de ontem à noite, começou Catarina. O casaco está arruinado. Sinto muito, senhora. Posso pagar pelo dano em parcelas do meu salário. O casaco custa 12 mil reais, Maria. O queixo de Maria caiu. Era quase 1 ano de seu salário. O que minha madrasta está omitindo, Eduardo interveio, avançando alguns passos, é que o casaco já foi substituído. Providenciei isso esta manhã. Catarina lançou um olhar cortante ao enteado. Eduardo gentilmente resolveu a situação, mas isso não anula sua negligência. Na verdade, Eduardo continuou ignorando o olhar da madrasta, vim propor algo diferente. Estou montando uma equipe para meu projeto nas comunidades. Preciso de alguém que conheça bem a região periférica da cidade, que tenha contatos locais, que entenda as necessidades reais das famílias. Maria olhou para ele confusa. O que Eduardo está tentando dizer? Catarina interrompeu com voz fria. É que ele está oferecendo a você um segundo emprego, algumas horas extras de trabalho para compensar seu erro. Eduardo franziu o senho. Não foi isso que eu... Será que podemos conversar em particular, Eduardo? Catarina levantou-se, seu sorriso não alcançando os olhos. Maria, espere lá fora. Maria deixou o escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. Mesmo assim, podia ouvir fragmentos da discussão acalorada que se seguiu. Quando a porta finalmente se abriu, Eduardo saiu primeiro, passando por Maria com apenas um breve aceno de cabeça. Catarina apareceu em seguida, seu rosto composto novamente em uma máscara. Parece que você tem uma oportunidade, Maria. O tom de Catarina sugeria que aquilo era tudo menos uma boa notícia. Eduardo insiste em contratar você como consultora comunitária para seu projeto. Você trabalhará aqui normalmente e dedicará 3 tardes por semana ao projeto dele. Maria mal conseguia processar o que estava ouvindo. O salário adicional será considerável. Catarina praticamente cuspiu a palavra. Mas devo alertá-la. Conheço bem meu enteado. Seus projetos idealistas nunca duram. Quando ele se cansar e voltar para a Europa, você estará de volta apenas a este emprego, se eu ainda quiser mantê-la, é claro. A ameaça estava clara. Aceitar a proposta de Eduardo significava antagonizar Catarina, tornando sua posição na mansão ainda mais precária. Entendo, senhora. Duvido muito. Catarina ajustou a pulseira de diamantes em seu pulso. Eduardo deixou instruções para você encontrá-lo amanhã após seu expediente. Agora os banheiros precisam ser limpos, os de cima primeiro. No dia seguinte, precisamente às 17 horas, Maria encontrou Eduardo esperando por ela no portão dos fundos. Ele vestia jeans e uma camiseta simples, tão diferente da elegância formal da noite do jantar que ela quase não o reconheceu. Pronta para conhecer nosso projeto.
Seu entusiasmo era contagiante, mas Maria sentia o peso da desconfiança. Senhor, Eduardo, corrigiu-se ao ver seu olhar. Por que eu? Existem pessoas muito mais qualificadas. Eduardo a conduziu até um carro simples estacionado na rua. Não o Jaguar que ela viu na garagem da mansão, mas um modelo nacional básico. Porque você conhece a realidade que queremos transformar. Ele abriu a porta do passageiro para ela. E porque vi como você resolve problemas práticos, aquele truque com o vinagre e o bicarbonato funcionou perfeitamente. Enquanto dirigiam, Eduardo explicou seu projeto. Sistemas solares de baixo custo para comunidades sem acesso regular à eletricidade ou com fornecimento precário. O primeiro piloto seria instalado em uma creche comunitária. Na verdade, ele admitiu. Já tenho um local em mente, mas queria sua opinião. Quando ele mencionou o nome do bairro, Maria sentiu um calafrio. Vila Esperança? Mas é onde eu moro. Eduardo a olhou rapidamente, surpresa evidente em seu rosto. Sério? Isso é uma coincidência incrível. Algo no tom dele fez Maria duvidar que fosse coincidência. Ao chegarem à escola comunitária improvisada em um galpão antigo, Maria sentiu mundos colidindo. Ali estava Eduardo Almeida, filho da família para quem limpava banheiros, conversando animadamente com Dona Zefa. Maria, que surpresa! Dona Zefa a abraçou calorosamente. Doutor Eduardo já explicou o projeto. Vai ser uma bênção para a escola. Vocês se conhecem? Eduardo perguntou, observando a interação. Zefa cuida dos meus filhos, Maria explicou. Uma suspeita crescendo. Como exatamente você escolheu esta escola? Antes que Eduardo pudesse responder, duas vozes familiares cortaram o ar. Mãe. Tiago e Aninha correram em sua direção, abraçando-se às suas pernas. Maria sentiu o coração apertar. Raramente os via acordados durante a semana. Crianças, voltem para a aula. Dona Zefa instruiu gentilmente. Mas queremos mostrar à mãe o desenho do projeto solar que o doutor nos ensinou. Protestou Tiago. Maria olhou para Eduardo, que parecia subitamente muito interessado em seus próprios sapatos. Você já conhecia meus filhos. Não era uma pergunta. Depois que as crianças voltaram relutantemente para a sala, Eduardo explicou. Havia visitado várias escolas comunitárias nos últimos dias. Ao conversar com as crianças na Vila Esperança, Tiago mencionou orgulhosamente que sua mãe trabalhava na maior casa do Morro Rico. Não demorou muito para Eduardo perceber a conexão. Por que não me disse isso ontem? Maria perguntou desconfiada. Porque queria que você aceitasse o trabalho por mérito, não por caridade. Eduardo parecia genuinamente preocupado com sua reação. Seus filhos são brilhantes, Maria. Tiago tem um entendimento intuitivo de ciência que professores de universidade sonhariam em cultivar. O orgulho maternal competia com a sensação de ter sido manipulada. Não preciso de caridade, Eduardo. Não é caridade, é reconhecimento. Preciso de alguém que entenda esta comunidade, que tenha a confiança das pessoas aqui. Ele fez uma pausa. E sim, conhecer seus filhos influenciou minha decisão. Mas apenas porque percebi o quão extraordinária você deve ser para criá-los, sozinha, trabalhando como trabalha. Maria sentiu suas defesas vacilarem. O projeto realmente beneficiaria a comunidade, especialmente a creche que seus filhos frequentavam. E o dinheiro extra significaria poder pagar um curso técnico, talvez até economizar para um futuro melhor. Se eu aceitar, ela disse finalmente, será um relacionamento estritamente profissional. Você é o coordenador do projeto. Eu sou a consultora comunitária. Eduardo assentiu solenemente, mas havia um brilho em seus olhos que Maria não conseguia interpretar completamente. Combinado. Começamos oficialmente na segunda-feira. Ele estendeu a mão. Quando Maria aceitou o aperto de mão, não podia imaginar as consequências daquela decisão. Não sabia que Catarina já planejava sabotá-la. Não previa que o projeto atrairia a atenção de políticos corruptos com interesses na precariedade energética da comunidade. E certamente não suspeitava que, em poucas semanas, descobriria um segredo sobre Eduardo Almeida que mudaria tudo o que pensava saber sobre ele e sua família.
A única certeza era que, ao aceitar aquela mão estendida, estava dando um passo para um território desconhecido e potencialmente perigoso. Um mundo onde empregadas domésticas não se envolviam com os filhos dos patrões sem pagar um preço, muitas vezes alto demais. As primeiras semanas no projeto de Eduardo transformaram a rotina exaustiva de Maria em algo ainda mais intenso, mas estranhamente revigorante. Suas manhãs continuavam dedicadas à mansão dos Almeida, onde Catarina intensificara suas exigências e humilhações sutis. O banheiro de visitas ainda tem marcas de água no espelho, observava com desdém. Se não consegue lidar com duas funções, Maria, talvez devêssemos reconsiderar seu emprego aqui. Maria engolia as provocações em silêncio. O salário adicional que recebia de Eduardo valia cada minuto de hostilidade. Pela primeira vez em anos, não precisava escolher entre comprar remédio para Tiago ou material escolar para Aninha. As pequenas economias cresciam lentamente em uma conta que havia aberto especialmente para o curso técnico de enfermagem que sonhava fazer. No início da terceira semana de trabalho, Eduardo a surpreendeu com um computador portátil. É uma ferramenta de trabalho, explicou quando ela tentou recusar. Precisamos catalogar as famílias beneficiadas, documentar o processo de instalação, preparar relatórios. Considere-o propriedade do projeto. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Maria ligou o computador com dedos hesitantes. Seu conhecimento de informática limitava-se ao celular básico que possuía. 1 hora depois, havia aprendido a navegar pelo sistema operacional. Na manhã seguinte, acordou 1 hora mais cedo para continuar explorando. Eduardo notou seu progresso. Você aprende incrivelmente rápido, comentou quando a viu digitando com crescente agilidade. Sempre quis aprender, ela respondeu simplesmente. Apenas nunca tive oportunidade. O projeto avançava bem. A escola comunitária já contava com painéis solares funcionando, garantindo eletricidade constante para os computadores doados e a pequena biblioteca. As crianças não precisavam mais interromper as aulas quando faltava luz, evento comum na região. Maria descobriu que tinha talento para mediar entre a equipe técnica de Eduardo e a comunidade. Traduzia termos complexos em explicações simples, garantia que as preocupações dos moradores fossem ouvidas, organizava reuniões em horários convenientes para pessoas com jornadas de trabalho extensas. Foi numa dessas reuniões que o problema começou. Não podemos continuar com as instalações no setor norte, anunciou Valdir Mendes, representante da prefeitura que apareceu inesperadamente. Há questões de zoneamento a considerar. Eduardo franziu o senho. Todo o projeto foi aprovado com antecedência. Temos as licenças. O representante sorriu artificialmente. Surgiram novas diretrizes. Talvez possamos discutir alternativas em particular, Dr. Almeida. Maria observou a cena com crescente desconforto. Conhecia bem aquele tipo de abordagem. Na Vila Esperança, nada acontecia sem que certas pessoas recebessem sua parte. Depois que a reunião terminou e o representante saiu, Maria se aproximou de Eduardo. Ele quer propina, disse diretamente. Eduardo pareceu genuinamente chocado. Tem certeza? Absoluta. O setor norte é controlado pelo vereador Sampaio. Nada acontece lá sem que ele receba uma porcentagem. Isso é ilegal. Maria quase riu da inocência dele. Bem-vindo à realidade das comunidades periféricas, Eduardo. Por que acha que melhorias básicas nunca chegam aqui? O dinheiro some no caminho. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Não vou participar de corrupção. Então o projeto pode acabar antes de começar, ela respondeu pragmaticamente. Deve haver uma forma de contornar isso. Foi nesse momento que Maria percebeu quanto Eduardo, com toda sua educação internacional e ideais nobres, ainda vivia numa bolha de privilégios. Para ele, corrupção era uma ideia distante, algo que se combatia com valores fortes. Para ela e as famílias da vila, Esperança era um obstáculo diário tão real quanto a falta de água ou a violência. Vou encontrar uma solução, ele prometeu com determinação.
Maria assentiu querendo acreditar, mas conhecendo bem demais a realidade para alimentar muitas esperanças. 3 dias depois, Eduardo não apareceu para a reunião programada. Maria esperou por 1 hora antes de ligar para seu celular, que foi direto para a caixa postal. Preocupada, decidiu retornar à mansão mais cedo. Ao chegar, encontrou uma atmosfera tensa. Roberto, o motorista, estava carregando malas para o carro do Sr. Almeida. O que aconteceu? Perguntou Maria a Josefa, a cozinheira. Não sei direito, a mulher respondeu em voz baixa. Mas o patrão e a dona Catarina tiveram uma discussão terrível com o Dr. Eduardo. Algo sobre um escândalo e a reputação da família. O coração de Maria acelerou. Subiu discretamente para limpar o 2º andar, esperando captar mais informações. Passando pelo escritório, ouviu vozes exaltadas. Você tem ideia do que fez? A voz do Sr. Almeida tremiam de raiva. Acusar o vereador Sampaio publicamente? Ele é nosso principal aliado no Conselho Municipal. Ele está extorquindo o projeto, pai. Eduardo respondeu com firmeza. Tenho provas, gravações, documentos, que você entregou a um jornalista. A voz de Catarina soava estridente. Já viu as manchetes? Herdeiro dos Almeida denuncia esquema de corrupção. Suas ações irresponsáveis podem custar milhões à empresa. Então é assim? Eduardo parecia incrédulo. Fechamos os olhos para a corrupção porque é conveniente para os negócios? Não seja ingênuo, o Sr. Almeida rebateu. Há formas de lidar com essas situações. Formas discretas, diplomáticas, propinas. Você quer dizer? Eduardo respondeu amargamente. Chega! A voz do Sr. Almeida ecoou. Você vai retratar-se publicamente, dirá que houve um mal-entendido, que suas palavras foram tiradas de contexto. Não vou mentir. Um silêncio pesado seguiu. Então não me deixa escolha. O Sr. Almeida finalmente falou, sua voz mais controlada, mais fria. Estou cortando seu financiamento. O projeto, seu apartamento, seu acesso às contas da família, tudo, até que você conserte essa bagunça. Ricardo! Catarina soou surpresa. Não precisamos ir tão longe. Eduardo apenas precisa de orientação. Maria se surpreendeu com a aparente defesa. Não combinava com a Catarina que conhecia. Obrigado pela preocupação, Catarina. A voz de Eduardo soava irônica, mas não preciso de sua falsa solidariedade. Sei bem que foi você quem alertou Sampaio sobre minha investigação. Maria quase derrubou o balde de limpeza. Catarina estava sabotando o projeto? Como ousa? A voz da madrasta tremeu. Ricardo, você vai permitir que ele me acuse assim? Tenho provas disso também. Eduardo continuou implacavelmente. O vereador mencionou sua ligação muito específica na conversa que gravei. Chega, vocês dois, o Sr. Almeida interveio. Eduardo, você tem uma escolha simples. Retrate-se e salve o nome da família, ou enfrente as consequências. Já fiz minha escolha, pai. Passos se aproximavam da porta. Maria rapidamente se afastou, fingindo limpar um vaso no corredor. Eduardo saiu do escritório, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e tristeza. Ao ver Maria, parou abruptamente. Quanto você ouviu? Perguntou em voz baixa. O suficiente, ela admitiu. O projeto acabou. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Pelo menos na forma como estava estruturado. E o que acontece agora? Eduardo olhou para ela com uma intensidade que fez Maria desviar o olhar. Não sei. Mas não vou desistir, Maria. Nem do projeto, nem das pessoas que dependem dele. Antes que pudesse responder, Catarina surgiu no corredor. Maria, sua voz era doce como veneno. Creio que lhe pago para limpar, não para conversar durante o expediente. Com licença, senhora. Maria baixou os olhos e se afastou com o balde. Quanto a você, Eduardo, Catarina continuou. Seu pai espera que deixe a casa até o jantar. Aconselho-o a reconsiderar sua posição enquanto ainda há tempo. Maria continuou, trabalhando mecanicamente, o coração pesado. Sem o projeto, voltaria à sua rotina anterior de sobrevivência no limite. Os sonhos do curso técnico de uma vida melhor para seus filhos pareciam escorregar entre seus dedos como água. Mais tarde, ao sair pelo portão dos fundos, encontrou Eduardo esperando.
encostado no mesmo carro simples das últimas semanas. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. Maria hesitou. Envolver-se mais com Eduardo significava antagonizar ainda mais Catarina, colocando seu emprego principal em risco. Não posso perder meu trabalho na mansão, ela explicou. Meus filhos dependem disso. Não estou pedindo que escolha lados, Maria. Eduardo abriu a porta do carro. Só peço que me ouça, tenho uma proposta. Contra seu melhor julgamento, Maria entrou no carro. Enquanto Eduardo dirigia para longe da mansão, ela não pôde deixar de notar a silhueta de Catarina observando. Pela janela do segundo andar, seu olhar calculista seguindo o veículo até que desaparecesse na curva. O confronto direto era inevitável agora. E em uma guerra entre os poderosos, pessoas como Maria raramente saíam ilesas. O pequeno café no centro da cidade era discreto o suficiente para que ninguém reconhecesse Eduardo Almeida. Maria observou-o, enquanto ele mexia distraidamente a colher no café que esfriava, seus olhos cansados fixos em um ponto distante. Sob a luz suave do local, ela notou detalhes que antes haviam escapado. Uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, os fios prematuramente grisalhos nas têmporas, a maneira como suas mãos que claramente nunca haviam conhecido trabalho braçal, ainda assim pareciam fortes e capazes. Vou continuar com o projeto, Eduardo finalmente declarou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Maria sentir um calor inesperado no rosto. Sem o dinheiro da família, será mais difícil, mais lento, mas não impossível. Como? Maria perguntou, tentando ignorar a forma como seu coração acelerava quando seus olhares se encontraram. Tenho economias pessoais e colegas da universidade dispostos a investir em energia sustentável para comunidades vulneráveis. Ele inclinou-se, ligeiramente baixando a voz. O mais importante é que tenho você. Maria piscou surpresa. Você conhece a comunidade, tem a confiança das pessoas, entende as necessidades reais. Eduardo cobriu brevemente a mão dela com a sua, um gesto que durou apenas um segundo, mas que enviou uma onda de eletricidade pelo braço de Maria. Preciso de você mais do que nunca. Ela retirou suavemente a mão, desconfortável com a reação de seu próprio corpo ao toque dele. E o que acontece com meu emprego na mansão? Continue trabalhando lá, Eduardo respondeu pragmaticamente. Precisamos dos 2 salários para o projeto e para você. Só precisamos ser discretos. Sua madrasta já suspeita. Catarina sempre suspeita de tudo e todos. Um sorriso irônico curvou seus lábios, e Maria se pegou fixando o olhar neles, por um momento longo demais. Desviando o olhar, ela se concentrou na xícara à sua frente. Por que está fazendo isso, Eduardo? Por que arriscar tanto? Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se considerasse cuidadosamente a resposta. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe adoeceu. Começou lentamente. Câncer. Nos últimos meses, dependia de uma máquina de oxigênio para respirar. Um dia faltou energia por quase 24 horas no bairro onde morávamos. O gerador de emergência da casa falhou. Maria sentiu um nó na garganta, antecipando o final da história. Ela sobreviveu. Eduardo continuou, surpreendendo-a. Mas vi o pânico nos olhos dela, a luta por cada respiração. Vi nosso motorista correndo para conseguir um novo gerador, enquanto meu pai estava preso em uma ligação com a companhia elétrica. Seus olhos encontraram os de Maria novamente. Naquele dia, entendi que acesso à energia não é luxo, é vida ou morte. E se minha família, com todos os recursos, passou por aquele desespero, imagine famílias sem recursos. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que Maria nunca havia visto antes. Sentiu uma súbita vontade de estender a mão e tocar seu rosto, afastar aquela sombra de dor antiga. Sua mãe. Ela está bem? Eduardo balançou a cabeça. Faleceu 2 anos depois. O câncer voltou mais agressivo, mas aquelas 24 horas sem energia me marcaram profundamente. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes da cafeteria.
Maria percebeu que era a primeira vez que conversavam realmente, além das questões do projeto. A primeira vez que via Eduardo como uma pessoa, não apenas como o filho do patrão ou o coordenador do projeto. E você, Maria? Ele perguntou suavemente. O que te motiva a levantar todos os dias e enfrentar 2 jornadas exaustivas? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém em anos havia demonstrado interesse genuíno em suas motivações. Meus filhos, respondeu automaticamente, mas então parou, percebendo que havia mais. E a possibilidade de um dia não precisar escolher entre comprar remédio ou comida, de não ter que agradecer por humilhações diárias porque preciso desesperadamente do emprego. Seus olhos se encontraram novamente e Maria sentiu algo mudar sutilmente no ar entre eles. Um reconhecimento mútuo de lutas diferentes, mas igualmente reais. Somos mais parecidos do que parece, não é? Eduardo sorriu, um sorriso que atingiu seus olhos e fez algo vibrar no peito de Maria. Duvido muito, ela rebateu, mas também sorriu. Nas semanas seguintes, o projeto continuou em escala reduzida. Eduardo alugou um pequeno apartamento no centro, transformando a sala em um improvisado escritório. Maria dividia seu tempo entre a mansão, onde Catarina se tornava cada dia mais insuportável, e o trabalho com Eduardo. Em uma tarde particularmente produtiva, enquanto organizavam os documentos para uma nova fase de instalações, Maria percebeu Eduardo observando-a trabalhar. O que foi? Perguntou, subitamente consciente da mecha de cabelo que havia escapado de seu coque, do uniforme simples que usava após sair da mansão. Você tem um método muito eficiente, ele comentou. Nunca vi ninguém organizar informações tão intuitivamente. Maria sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Aprendi sozinha. Quando você tem pouco tempo e muitas responsabilidades, eficiência não é luxo. Eduardo aproximou-se para examinar as planilhas que ela havia criado, seu ombro tocando levemente o dela enquanto se inclinava sobre a mesa. O contato, embora casual, enviou uma onda de calor pelo corpo de Maria. Ela ficou imóvel, consciente de cada centímetro onde seus corpos se tocavam, do cheiro suave de sua colônia, da respiração, dele próxima a seu rosto. Desculpe, Eduardo murmurou, afastando-se ligeiramente, mas seus olhos permaneceram nos dela por um momento longo demais para ser apenas profissional. Maria pigarreou, quebrando o momento. Acho que terminamos por hoje, disse, reunindo os papéis, rapidamente. Preciso buscar as crianças. Posso levá-la, Eduardo ofereceu. Não é necessário. Insisto. Está tarde, e o trajeto de ônibus é longo. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Maria observava o perfil de Eduardo enquanto ele dirigia, concentrado no trânsito. Era estranho como havia começado a sentir-se à vontade com ele, esquecendo momentaneamente as diferenças abismais entre seus mundos. Seus filhos, Eduardo quebrou o silêncio. Eles sabem sobre o projeto? Sabem que trabalho com você, mas não os detalhes. Maria hesitou. Tiago pergunta sobre você às vezes. Eduardo sorriu. Ele é um garoto especial, muito inteligente. Sim, ele é. O orgulho era evidente em sua voz. Aninha também, de maneira diferente. Quando chegaram à Vila Esperança, Eduardo estacionou perto da casa de Dona Zefa. Antes que Maria pudesse sair, ele tocou levemente seu braço. Maria! Havia uma hesitação incomum em sua voz. Gostaria de conhecer melhor seus filhos. Talvez um dia poderíamos fazer algo juntos? Um passeio, talvez? O pedido a surpreendeu. Parte dela queria recusar imediatamente. Misturar suas vidas. Pessoais era complicar ainda mais uma situação já arriscada. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, ansiava por esse contato, por ver seus mundos conectados de forma mais significativa. Vou pensar nisso, respondeu finalmente, seus olhos encontrando os dele brevemente. Eduardo assentiu, respeitando sua cautela. É tudo o que peço. Quando Maria desceu do carro, sentiu os olhos dele seguindo-a. Virou-se uma última vez antes de entrar na casa de Dona Zefa, e o sorriso que compartilharam através da distância
carregava uma promessa silenciosa que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O confronto que Maria temia finalmente aconteceu numa manhã de quarta-feira. Catarina a chamou ao escritório assim que chegou à mansão. "Feche a porta", ordenou friamente. Maria obedeceu, o coração acelerado. Quanto tempo achou que poderia manter essa farsa? Catarina perguntou, deslizando uma pasta sobre a mesa. "Trabalhando para meu enteado pelas minhas costas? Conspirando contra os interesses desta família?" "Não estou conspirando contra ninguém, senhora", Maria respondeu com mais firmeza do que sentia. "Apenas fazendo um trabalho honesto." "Honesto?" Catarina riu, um som cortante e sem humor. "Vamos ver quanto honesto é se envolver com o filho do patrão." Maria empalideceu. "Não há nada entre Eduardo e eu além de trabalho. Por favor." Catarina levantou-se, circundando a mesa como um predador. "Acha que não vejo como ele olha para você? Como você olha para ele quando pensa que ninguém está observando?" Maria manteve-se em silêncio, o rosto queimando de vergonha e raiva. "Vou facilitar sua decisão, Maria", Catarina continuou, veneno em cada palavra. "Ou você termina imediatamente qualquer envolvimento com Eduardo e seu ridículo projeto, ou perde este emprego, hoje mesmo." O ultimato pairou no ar entre elas. Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem o salário da mansão, não conseguiria pagar o aluguel, a escola das crianças, as contas básicas. O projeto com Eduardo, embora importante, não garantia renda suficiente ou estabilidade. E antes que pense que Eduardo vai salvá-la, Catarina acrescentou com cruel satisfação: "Saiba que ele está retornando à Europa no próximo mês. Ricardo e eu o convencemos a aceitar uma posição em nosso escritório em Genebra. Longe de escândalos políticos e distrações inapropriadas, a notícia atingiu Maria como um soco. Eduardo iria embora, sem dizer nada a ela? Não acredito em você, conseguiu dizer, embora a dúvida já corroesse sua certeza. Não precisa acreditar. Catarina sorriu vitoriosa. Pergunte a ele mesmo. Mas enquanto decide o que fazer, lembre-se, pessoas como Eduardo não ficam com pessoas como você, Maria. Eles se divertem, talvez até se convencem momentaneamente de que é algo mais, e então retornam para seu mundo, para pessoas do seu tipo. Palavras eram facas precisas, atingindo exatamente os pontos de insegurança que Maria tentava ignorar. Eduardo realmente havia mencionado Genebra algumas vezes, falando sobre contatos na universidade de lá. Agora pode ir. Os banheiros não vão se limpar sozinhos. Maria saiu do escritório em piloto automático, sua mente um turbilhão. As dúvidas que sempre estiveram à espreita agora gritavam em sua consciência. O que realmente estava acontecendo entre ela e Eduardo? Eram apenas colegas de trabalho com um objetivo comum, ou havia algo mais crescendo silenciosamente nas trocas de olhares, nos toques casuais, nas conversas que se estendiam além do necessário? E se Catarina estivesse certa? Se Eduardo estivesse apenas se divertindo, experimentando uma aventura exótica antes de retornar ao seu mundo privilegiado? Enquanto limpava mecanicamente os banheiros luxuosos da mansão, Maria confrontava a verdade que tentava negar. Em algum momento, sem perceber, havia começado a se apaixonar por Eduardo Almeida. E agora precisava decidir se arriscaria tudo. Sua estabilidade, o futuro de seus filhos, por um sentimento que poderia ser apenas uma fantasia destinada a terminar em decepção. O celular em seu bolso vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Precisamos conversar, assunto importante. Posso encontrá-la depois do trabalho? Maria encarou a tela, o coração disparado. Seria para contar sobre Genebra? Para se despedir? Com dedos trêmulos respondeu. Sim, temos muito a conversar. A tarde se arrastou como se o tempo tivesse desacelerado propositalmente para prolongar a agonia de Maria. Cada minuto parecia infinito enquanto ela executava suas tarefas habituais na mansão, sua mente dividida entre o ultimato de Catarina e a iminente conversa com Eduardo. Quando finalmente seu turno terminou, Maria encontrou Eduardo esperando no mesmo lugar de sempre, encostado em seu carro simples. Algo em sua postura parecia diferente. Havia uma tensão em seus ombros,
uma energia contida que ela não reconhecia. Oi, ele disse, seu sorriso não alcançando completamente os olhos. Podemos ir a algum lugar tranquilo? Maria assentiu silenciosamente. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou muito, compartilhando apenas comentários superficiais sobre o clima e o trânsito. A tensão palpável entre eles fazia o ar dentro do carro parecer denso, quase difícil de respirar. Eduardo estacionou próximo a um pequeno parque no centro da cidade. O lugar estava relativamente vazio àquela hora, com apenas alguns idosos alimentando pombos e mães apressando crianças para voltar para casa antes do anoitecer. Caminharam lado a lado por alguns minutos, até encontrarem um banco afastado, sob a sombra de uma árvore frondosa. Você primeiro ou eu? Perguntou Maria, tentando manter a voz firme. Eduardo a olhou surpreso. Você tem algo a dizer? Maria respirou fundo. Catarina me deu um ultimato hoje. Ou deixo o projeto ou perco meu emprego na mansão. A expressão dele escureceu. Ela não pode fazer isso. Claro que pode, e vai. Maria encontrou coragem para fazer a pergunta que mais temia. É verdade que você está voltando para a Europa? Para Genebra? A forma como Eduardo desviou o olhar foi resposta suficiente. Então é verdade, ela murmurou, um peso instalando-se em seu peito. Não é tão simples, Eduardo finalmente respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela já reconhecia, como sinal de seu nervosismo. Recebi uma proposta para liderar um centro de pesquisa em energia renovável na universidade. É uma oportunidade única. E o projeto aqui? As pessoas que dependem dele. É sobre isso que queria conversar. Eduardo virou-se para encará-la diretamente. Quero que você assuma a coordenação local, com salário integral, claro. Maria piscou, processando a informação. Você está me oferecendo seu trabalho? Estou oferecendo uma parceria. Eu coordeno a parte internacional, captação de recursos, apoio técnico, você gerencia a implementação local. Ele hesitou, então acrescentou. Seria temporário, até eu resolver algumas questões na Europa e voltar. Voltar? Maria não conseguiu evitar o tom de descrença. Sim, voltar. Eduardo segurou seu olhar com intensidade. Eu sempre volto para o que é importante para mim, Maria. Havia algo em suas palavras, na forma como seus olhos sustentavam os dela sem vacilar, que fez o coração de Maria acelerar. Um sentimento perigoso de esperança começou a florescer, mas ela o reprimiu rapidamente. Por quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano. Eduardo estendeu a mão, hesitou. Então, delicadamente tocou o rosto dela, seus dedos quentes contra a pele de Maria. Tempo suficiente para estabelecer o centro de pesquisa lá e garantir financiamento de longo prazo para nosso trabalho aqui. Nosso trabalho. As palavras ecoaram na mente de Maria enquanto ela lutava contra o impulso de inclinar-se em direção àquele toque. E o que acontece depois desse ano? Ela perguntou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Eduardo aproximou-se, um pouco mais, seus olhos nunca deixando os dela. Isso depende. De quê? De nós. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Maria sentia que estavam à beira de algo profundo, um abismo que ambos contemplavam com igual partes de desejo e medo. Não existe nós, Eduardo. Ela finalmente disse, afastando-se ligeiramente. Existem 2 mundos completamente diferentes que ocasionalmente se tocam, mas nunca realmente se encontram. Isso é o que Catarina disse a você? Um traço de amargura coloriu sua voz. É o que a realidade me mostra todos os dias. Maria forçou-se a continuar, mesmo quando sua garganta apertou com emoções não expressas. Pessoas como você não ficam com pessoas como eu. E que pessoas somos nós, Maria? Eduardo pegou sua mão entre as dele, um gesto tão simples, mas que parecia quebrar todas as barreiras invisíveis entre eles. Um homem e uma mulher, 2 pessoas que trabalham por algo maior que elas mesmas, 2 pessoas que, apesar de todas as razões para não se aproximarem, não conseguem ficar longe, uma da outra. Maria sentiu lágrimas ameaçando formar-se. Estava cansada de lutar contra o que sentia, contra o que via nos olhos dele toda vez que se encontravam.
Tenho 2 filhos, Eduardo, lembrou, como se ele pudesse ter esquecido. Eu sei. Um sorriso suave curvou seus lábios. Tiago e Aninha. Ele ama ciência e matemática. Ela desenha flores em todos os cantos do papel e sempre compartilha seu lanche com os amigos. O fato de que ele sabia esses detalhes, que prestava atenção quando ela falava de seus filhos, fez algo quebrar dentro de Maria. Não quero ser um experimento, uma aventura exótica antes de você voltar para seu mundo. Ela confessou, finalmente verbalizando seu maior medo. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos com tanta delicadeza que Maria quase cedeu às lágrimas contidas. Olhe para mim, Maria. Você acha que o que sinto por você é passageiro? Que poderia simplesmente ir embora e esquecer? Ela permitiu-se mergulhar naqueles olhos que tanto a perturbavam, procurando qualquer sinal de falsidade, de capricho. Em vez disso, encontrou apenas uma vulnerabilidade crua, um desejo genuíno que espelhava seu próprio sentimento. Estou apaixonado por você, Eduardo disse com simplicidade, as palavras saindo como se não pudesse mais contê-las. Tentei não estar. Deus sabe que tentei. Seria mais fácil para nós dois, mas aconteceu, e agora não sei como voltar atrás. Nem quero. A confissão pairou entre eles como algo vivo, respirando, transformando o espaço que compartilhavam. Maria sentiu como se o mundo tivesse momentaneamente parado de girar. Diga algo, Eduardo pediu, um traço de incerteza atravessando seu rosto. Maria engoliu em seco, sua mente tentando processar tudo o que estava acontecendo. Em vez de palavras, encontrou-se inclinando-se para frente, eliminando a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo suave, hesitante. Foi como se algo finalmente clicasse no lugar, como se uma porta que estivesse trancada por tempo demais finalmente se abrisse. Eduardo respondeu imediatamente, uma mão deslizando para sua nuca, atraindo-a para mais perto. O beijo aprofundou-se. Anos de contenção e dúvida dissolvem-se no calor do contato. Quando finalmente se separaram, ambos um pouco sem fôlego, Maria sentiu seu rosto queimar. Nunca havia feito algo tão impulsivo, tão guiado puramente por emoção. Isso foi um sim, Eduardo perguntou, um sorriso tentativo iluminando seu rosto. Foi um estou confusa, Maria respondeu honestamente. Não sei se isso pode funcionar, mas também não sei como continuar fingindo que não sinto nada. Eduardo assentiu, compreensivo. É o suficiente para mim, por enquanto. O que fazemos agora? Maria perguntou, a realidade voltando a se impor. Ainda tenho o ultimato de Catarina. Ainda tenho contas para pagar, filhos para criar. Aceite minha proposta, Eduardo respondeu prontamente. O salário seria maior que o da mansão. Você poderia finalmente fazer aquele curso técnico que sempre quis. A tentação era imensa, mas Maria ainda hesitava. E se não der certo? Se você for para a Europa e perceber que o que sente é apenas uma fase? Eduardo considerou a pergunta com seriedade. Não posso prometer que tudo será perfeito, mas posso prometer que não é uma fase, não é um capricho. Ele entrelaçou seus dedos aos dela. Podemos ir devagar, um passo de cada vez. Maria sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Deixar a segurança, ainda que miserável, do emprego na mansão por algo incerto. Baseado não apenas em um projeto profissional, mas também em um sentimento que ainda mal compreendia. Preciso pensar, disse finalmente. Por mim e pelos meus filhos. Eduardo assentiu respeitando sua cautela. Quanto tempo você tem para dar uma resposta a Catarina? Até amanhã. E até lá, Maria não tinha resposta clara. Apenas sabia que havia cruzado uma linha que não poderia desfazer. O beijo que compartilharam mudava tudo e nada ao mesmo tempo. Até lá, ela respondeu suavemente. Vou para casa, abraçar meus filhos e tentar entender o que é melhor para nós. Eduardo a acompanhou de volta ao carro em silêncio, suas mãos ocasionalmente se tocando enquanto caminhavam, pequenos contatos que enviavam correntes elétricas pelo corpo de Maria. Antes de entrar no veículo, ele a puxou gentilmente para outro beijo, mais breve, mas não menos intenso. Qualquer que seja a sua decisão.
murmurou contra seus lábios. Saiba que meus sentimentos não mudarão. Enquanto Eduardo a levava para casa, Maria observava a cidade passar pela janela. Seus pensamentos um turbilhão de possibilidades. Pela primeira vez em anos, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Onde não precisava escolher entre sobrevivência e felicidade. Onde seus filhos poderiam ter oportunidades que ela nunca teve. Onde seu coração não precisava ser sacrificado em nome da necessidade. Mas a voz de Catarina ainda ecoava em sua mente, deixando sementes de dúvida. Pessoas como Eduardo não ficavam com pessoas como ela. Essa era a regra não escrita do mundo em que viviam. A questão era, estariam eles dispostos a quebrar essa regra, enfrentar as consequências e construir algo novo juntos? Quando Eduardo estacionou perto de sua casa, Maria sabia que a resposta para essa pergunta definiria não apenas seu futuro profissional, mas também as possibilidades de seu coração. Maria, entre o sacrifício e o amor, a noite que se seguiu foi a mais longa na memória de Maria. Depois de colocar Tiago e Aninha para dormir, ela permaneceu acordada, seus pensamentos oscilando entre razão e emoção. A proposta de Eduardo representava tudo o que sempre sonhou: autonomia financeira, crescimento profissional e a chance de estudar. Mas também significava arriscar a estabilidade que, mesmo precária, havia construído com tanto sacrifício. Então havia aqueles beijos, momentos roubados que haviam mudado tudo, revelando sentimentos que nenhum dos dois podia mais negar. Perto do amanhecer, quando o céu começava a clarear, Maria finalmente tomou sua decisão. Catarina não disfarçou a surpresa quando Maria entrou em seu escritório naquela manhã. Postura ereta e olhar determinado. Vim dar minha resposta, senhora. A patroa indicou a cadeira à sua frente, mas Maria permaneceu de pé. E qual é a sua decisão? Catarina perguntou com falsa doçura. Estou deixando este emprego. Uma expressão de triunfo momentaneamente iluminou o rosto da mulher mais velha. Então está escolhendo Eduardo e seu projeto fracassado. Que comovente. Estou escolhendo a mim mesma, senhora. Maria manteve a voz firme. E meus filhos. Eduardo me ofereceu uma posição que não apenas paga melhor, mas que me respeita como profissional, como ser humano. Catarina riu, um som frio e cortante. Você realmente acredita que é mais que um passatempo para ele? Que quando se cansar do seu projeto social e de brincar de Salvador, não abandonará você como fez com tantas outras? Maria sentiu o impacto das palavras, mas não vacilou. Talvez sim, talvez não. Mas prefiro arriscar do que continuar sendo humilhada diariamente por alguém que despreza seus funcionários. O sorriso desapareceu do rosto de Catarina. Você se arrependerá disso. Quando Eduardo partir para Genebra e você ficar para trás com 2 filhos para criar e um projeto sem financiamento. Maria alcançou o pequeno avental que sempre usava na mansão, colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Talvez. Mas não me arrependerei de ter me respeitado o suficiente para tentar. Virando-se para sair, Maria parou na porta e olhou uma última vez para a mulher que por tantos anos havia controlado sua vida. Sabe o que é mais triste, dona Catarina? A senhora tem tudo, dinheiro, status, segurança, e ainda assim não parece feliz. A expressão atordoada no rosto de Catarina foi a última imagem que Maria levou consigo ao fechar a porta da mansão pela última vez. O projeto expandiu mais rapidamente do que qualquer um deles poderia ter previsto. Com Maria na coordenação, local e Eduardo captando recursos internacionais, em 6 meses haviam levado energia solar sustentável para 3 comunidades, incluindo escolas, centros comunitários e clínicas de saúde. A vida de Maria transformou-se completamente. O novo salário permitiu que ela alugasse uma casa pequena, mas decente, com um quarto para cada filho. Começou o curso técnico de enfermagem que sempre sonhou, estudando à noite enquanto Dona Zefa, agora contratada oficialmente pelo projeto, cuidava das crianças. Quanto a Eduardo e Maria, permitiram-se explorar o que sentiam, encontrando um ritmo próprio.
ele conheceu melhor seus filhos, tornando-se presença constante em suas vidas, ajudando Tiago com experimentos científicos improvisados na cozinha, ouvindo pacientemente Aninha inventar histórias fantásticas sobre princesas que construíam painéis solares. Quando a data da partida de Eduardo para Genebra se aproximou, a velha ansiedade voltou a atormentar Maria. Apesar de todos os momentos compartilhados, das promessas sussurradas, uma parte dela ainda temia que a distância e o retorno dele ao mundo acadêmico europeu revelariam a ilusão de seu relacionamento. Na véspera de sua viagem, Eduardo a levou para jantar no mesmo café onde haviam planejado a continuação do projeto. Depois de uma refeição tranquila, pontuada por conversas sobre o futuro do trabalho, ele segurou suas mãos sobre a mesa. "Tenho algo para você", disse, deslizando um envelope em sua direção. "O que é isso?", Maria perguntou, abrindo-o com cuidado. Dentro, encontrou 3 passagens de avião para Genebra, datadas para 2 meses depois. "São para você, Tiago e Aninha", Eduardo explicou, observando atentamente sua reação. "Para as férias escolares. Pensei que vocês poderiam me visitar, conhecer a universidade, o laboratório." Ele hesitou. Então acrescentou suavemente, "Ver se gostam de lá." Maria olhou para as passagens, confusa. "Ver se gostamos de lá?" Eduardo respirou fundo, como quem reúne coragem. "Maria, sei que prometemos ir devagar, um passo de cada vez. Mas nesses meses juntos, percebi algo que talvez já soubesse desde o primeiro dia que realmente conversamos na cozinha da mansão." Ele apertou levemente suas mãos. "Não quero ficar longe de você, de vocês 3. "O que está dizendo, Eduardo?" "Estou dizendo que quero que considerem vir comigo, não necessariamente agora, mas eventualmente. Há excelentes escolas em Genebra. Você poderia continuar seus estudos lá. O projeto aqui já está bem estabelecido, com equipe local competente." Maria sentiu o coração acelerar. "Você está me pedindo para deixar tudo e seguir você para outro país?" "Estou pedindo para considerarmos construir uma vida juntos." Ele corrigiu gentilmente. "Seja aqui, seja lá, mas juntos." Antes que ela pudesse responder, Eduardo retirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel, ainda não, mas um delicado pingente em forma de sol. "Para lembrar como tudo começou", ele explicou, colocando-o em sua mão. Com luz onde antes havia escuridão. Maria sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, enquanto Eduardo prendia o colar em seu pescoço, seus dedos roçando suavemente sua pele. "Não preciso de uma resposta agora", ele disse. "Estas passagens são apenas para uma visita, para conhecerem meu mundo, como já conheço o de vocês. Depois decidimos juntos qual caminho seguir." Foi nesse momento que Maria compreendeu uma verdade fundamental. O verdadeiro amor não pede sacrifícios, cria possibilidades. Não diminui quem somos, mas expande o que podemos ser. "Nós iremos", ela respondeu simplesmente, permitindo-se finalmente acreditar que às vezes barreiras que parecem intransponíveis podem se revelar apenas ilusões criadas pelo medo. 2 anos depois, o campus da universidade estava tranquilo naquela tarde de outono, folhas douradas caindo suavemente no gramado. Maria ajustou o uniforme branco de estudante de enfermagem enquanto caminhava em direção ao laboratório de energias renováveis, onde sabia que encontraria Eduardo. Muito havia mudado desde aquela noite no café. A visita a Genebra transformou-se em um plano concreto. Eduardo voltaria ao Brasil por 1 ano para consolidar o projeto, enquanto Maria terminava seu curso técnico. Depois, com bolsas de estudo garantidas para os 3, a família se estabeleceria na Suíça. O Sr. Almeida, surpreendentemente, apoiou a decisão do filho após ver o sucesso do projeto e, mais importante, a evidente felicidade de Eduardo. Catarina, por outro lado, manteve-se distante, aparecendo apenas em eventos sociais obrigatórios, seu olhar frio seguindo Maria como um lembrete constante de que alguns abismos sociais nunca seriam completamente transpostos, mas isso pouco importava. Agora, a vida que construíam juntos transcendia as expectativas e limitações impostas por outros.
Tiago florescia na escola, seu talento para ciências reconhecido por professores que o encorajavam. Aninha, sempre sociável, já falava português e espanhol com fluência e começava a aprender francês com entusiasmo. Quanto a Maria, a cada dia descobria mais sobre sua própria capacidade. O curso de enfermagem era apenas o começo. Eduardo a encorajava a considerar a faculdade, a explorar possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Ao entrar no laboratório, encontrou-o absorto em cálculos exatamente como no dia em que o conheceu. Por um momento, observou-o sem anunciar sua presença, maravilhada com o caminho que a vida havia tomado. Quanto tempo vai ficar aí me olhando? Eduardo perguntou sem levantar os olhos, um sorriso na voz. O tempo que for necessário, ela respondeu, aproximando-se. Ele levantou-se para recebê-la com um beijo. Como foi seu exame? Acho que passei, Maria sorriu. A professora disse que tenho habilidade natural para cuidar de pessoas. Isso não me surpreende. Eduardo abraçou-a pela cintura. Você sempre foi excepcional em tudo o que faz. Maria tocou o pingente de sol em seu pescoço, gesto que se tornou habitual quando sentia gratidão. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui, que conseguimos. Eu sempre acreditei, Eduardo respondeu, seu olhar transmitindo toda a certeza que ela antes duvidava ser possível. Desde o momento em que você me ensinou sobre vinagre e bicarbonato na cozinha da mansão. Maria riu. Um método muito sofisticado, o mais eficaz. Ele concordou, puxando-a para mais perto. Como você. Enquanto o sol de outono banhava o laboratório, Maria refletiu sobre a jornada que os trouxeram até ali. Das sombras da mansão, à luz da possibilidade. Das mãos ásperas de trabalho ao toque gentil do amor. Da sobrevivência diária à construção de um futuro. Não era um conto de fadas. Havia desafios, ajustes culturais, momentos de dúvida. Mas era real. Tão real quanto as crianças que os esperavam em casa, quanto os projetos que desenvolveram juntos, quanto o amor que construíam dia após dia, escolha após escolha. Maria, que por tanto tempo acreditou que o sacrifício era o único caminho possível, finalmente compreendia a verdade. Às vezes o maior ato de coragem não é abrir mão, mas permitir-se receber. Não é aceitar limitações, mas ousar transcendê-las. E enquanto descansava a cabeça no ombro de Eduardo, observando o outono europeu pela janela do laboratório, sentiu a certeza de que sua história, com todas suas complexidades e contradições, não era sobre uma mulher pobre que conquistou um homem rico. Era sobre duas pessoas que, apesar de todas as razões para não se encontrarem, criaram um caminho próprio, não baseado em quem eram ou de onde vinham, mas no que escolhiam construir. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.